Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por estarem participando conosco desse bate-papo agora de tarde, nesse período bastante turbulento de coronavírus, de quarentena, né? E nós temos hoje uns convidados bastante especiais. São pessoas que, nesse momento, estão bem no centro das atenções, dos olhares dos empresários, né? Porque realmente nós estamos vivendo uma situação sem precedentes e nesse turbilhão de informações, a cada minuto a gente tem algo novo. É sempre muito bom a gente ter um contato direto com alguém da relevância como o BDMG, né? Que, afinal de contas, é um banco que está no carinho de todo mineiro, né? Por ser o responsável, uma das molas propulsoras do nosso desenvolvimento, né? E nós temos um dia hoje interessante. A gente a gente programou para a gente ficar junto aí mais ou menos 1h30, dividido em 2 tempos, né? O primeiro tempo que nós vamos estar junto com o pessoal do BDMG, eles vão nos dar informações preciosas aí sobre o panorama econômico neste momento e para o futuro próximo, né? Se é que é possível fazer isso. Mas na parte seguinte da fala deles, a gente vai entrar um pouco mais na questão das linhas de crédito, né? Que é o objetivo central desse bate-papo de hoje. Na sequência, na segunda metade do nosso encontro, né? Ou seja, os primeiros 45 minutos com o pessoal do banco, e depois a gente segue num bate-papo com a equipe da MUR e da Lever Pro, para a gente falar sobre algumas práticas de gestão de fluxo de caixa, do que a gente chama de gerenciamento financeiro preditivo, né? Da gente fazer alguns cenários em cima do que o pessoal do banco vai trazer para a gente, né? E aí a gente completa o segundo tempo aí com mais ou menos uns 45 minutos. Ok? Então, sem muita delonga, eu primeiro queria agradecer muito a disponibilidade do Sérgio Guzmão Skodowski, que é presidente do banco. Está com uma agenda super complicada, obviamente, né? Todo mundo aí hoje focado nos bancos para ver o que pode ser feito para ajudar as empresas a passarem por esse maremoto, né? O Sérgio tem um histórico recheado de posições extremamente relevantes, tanto no setor público quanto privado, né? Ele é advogado pela USP e depois fez o seu mestrado em Harvard. Também tem especialização em comércio internacional, economia e ciências políticas pelo Instituto de Políticas de Paris, né? E teve uma passagem internacional muito importante que vai ser muito útil para esse bate-papo de hoje, né? Que ele foi o diretor-geral de estratégia e parcerias do banco do BRICS, né? O New Development Bank. Também foi chefe de gabinete do BNDES. Então, ele conhece como ninguém essa questão de políticas públicas de crédito, de fomento e tudo mais, né? E também está conosco hoje, aí, na equipe do BDMG, a Marcela Brant, que é a diretora responsável pela parte comercial, de pessoas e de produtos do BDMG. Ela é administradora aqui pela UFMG, depois fez MBA em Gestão Organizacional e Finanças pelo IBMEC, e teve uma especialização também em Gestão de Pessoas pelo INSEAD, lá em Fontainebleau, na França, né? Então, a vocês dois que estão com agendas super atribuladas, mais uma vez, muito obrigado, né? Eu não queria deixar de agradecer também 4 pessoas que proporcionaram aí esse encontro de hoje, nos bastidores, né? A Carolina Duarte, que foi diretora jurídica do banco durante alguns anos, ela não está mais lá, mas é uma amiga e foi através dela que eu consegui chegar aí na diretoria do banco. O Marcos Mandacaru, né, que hoje está aí na assessoria do vice-governador, é um companheiro aí de luta desde a época da FIENG, também colaborou para que esse evento acontecesse, e 2 pessoas que foram fundamentais na estruturação. O Everton de Oliveira Rocha, que é superintendente do BDMG, e a Camila Moreira de Castro, que é a
assessora da presidência. Então, a esse time aí do BDMG, muito obrigado. E, sem mais delongas, eu queria passar o mais rápido possível a bola aí para o Sérgio e para a Marcela, que são os protagonistas de hoje. Mas só para fazer um esquenta e passar a bola para vocês, como eu falei, assim, acho que o objetivo de hoje é a gente ter um mínimo de visibilidade do que pode acontecer aí para frente, se é que isso é possível, né? Nós estamos num momento em que as informações são extremamente truncadas e incertas, né? Nós temos, ao mesmo tempo, a equipe econômica do governo federal falando de um PIB tendendo a zero, a gente tem o FMI falando algo, uma queda em torno de 5, né? A gente tem o Congresso e o governo ali ainda sem se encontrarem no meio termo em relação ao orçamento de guerra, em relação a apoio aos estados, municípios e tudo mais, né, para tentar suportar essa crise que ela é totalmente sem precedentes, né? Hoje de manhã, conversando com o pessoal da área internacional do Ministério da Economia, o pessoal da Camex, né, e eles comentando que é uma crise que, quando comparada com as crises econômicas, tipo 1929, a bolha dos .com, a crise do subprime em 2008, ou mesmo quando a gente compara com outras situações completamente atípicas das grandes guerras, gripe espanhola e tudo mais, é algo que não tem comparação, porque essa é a primeira vez que a gente tem uma crise de saúde e uma crise econômica acontecendo ao mesmo tempo, em âmbito global, né, de uma forma exponencial, muito profunda, muito complexa, e tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente não tem nenhuma matriz de risco, acho que conseguia prever alguma coisa como essa. Bom, e aí, com esse cenário maluco, Sérgio, e se a gente pensar aí que nós estamos a apenas 30 dias, mais ou menos, de quarentena, né? Eu queria, assim, acho que a expectativa do nosso público aqui é mais ou menos assim, o que vem depois, qual a perspectiva, né? Por onde vai começar uma recuperação, que a gente sabe que vai ter um dia depois, mas eu acho que o nosso grande incômodo hoje é que a gente não consegue ter noção de nada em termos de previsibilidade, né? Eu passo a bola para você, Sérgio, e também queria convidar a todos que, caso tenham alguma dúvida, algum comentário a fazer, vocês podem colocar no chat, na barra embaixo aí na sua tela, vocês passarem o mouse, vocês vão encontrar um ícone do chat, e aí vocês podem colocar suas perguntas, que a nossa equipe vai organizando, a gente vai fazer uma curadoria, e ao final da explanação do Sérgio e da Marcela, a gente tenta responder o máximo possível delas. Aquelas que não forem passíveis de resposta nesse momento, a gente depois encaminha por e-mail. Ok? Sérgio, então a bola está contigo. Tá? Eu vou já compartilhar aqui assim que você me der o ok aqui, eu já compartilho a sua tela, tá bom? Ok, maravilha. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marcos, equipe. Gostaria de agradecer pelo convite e a oportunidade de apresentar o BDMG, a nossa atuação, um pouco da nossa história. Nós preparamos aí uma apresentação dividida em 4 partes, começando um pouquinho com um breve histórico do banco, do BDMG, depois passando por funding, o coração da apresentação focado no Covid-19, o cenário e a nossa atuação anticíclica, e eu termino por detalhar um pouco as linhas do BDMG, sobretudo para médias empresas, que é o nosso público aqui hoje. Eu estou acompanhado da nossa equipe de assessoria, de comunicação e principalmente da Marcela Brant, né, nossa diretora comercial, que poderá também me auxiliar aqui e também pegar os contatos dos presentes
para colocar a equipe dela diretamente em contato para futuro atendimento, ok? Então, vamos começar a apresentação. Marcos, se puder compartilhar a tela. Então, a gente está aí com um primeiro slide, né, só de apresentação. A gente vai para o segundo slide, que tem a agenda, que eu acabo de descrever. E aí, dando para o terceiro slide, a gente vai fazer a abertura. Então, quarto slide, o institucional, nós somos o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Esse ano a gente completa 58 anos de existência, fomos fundados lá em 1962, durante o governo Magalhães Pinto, em Minas Gerais. Eu lembro a vocês que poucos estados hoje têm um banco de desenvolvimento, muitos têm agências de fomento, alguns têm bancos estaduais públicos, mas não de desenvolvimento. Hoje é basicamente Minas Gerais, o Espírito Santo tem um pequeno banco de desenvolvimento e os 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, têm um banco de desenvolvimento em comum. Então, é uma plataforma de mobilização de recursos, mobilização de conhecimento, estruturação de projetos, de inovação, que está à disposição da população mineira, dos empresários mineiros, e com um histórico muito relevante de serviços prestados ao Estado durante esse período. Eu assumi a presidência há pouco mais de um ano, a convite do governador Romeu Zema. Nós temos uma equipe, ela toda técnica, são profissionais de banco de desenvolvimento, como é o caso da Marcela, que é funcionária de carreira do banco, outros que vieram do BNDES, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, de outras carreiras do Estado, do Tesouro Nacional, do Ministério da Economia, de bancos comerciais. Então, são todos técnicos do ramo, né, de atividade financeira, que estão hoje trabalhando conosco e ajudando a transformar o banco, que tem um histórico muito positivo, melhorando a sua performance, diversificando a sua atuação. Tá? Indo para o próximo slide, a gente tem um snapshot dos resultados do primeiro trimestre de 2020, com uma presença do banco, do ponto de vista de operações, em pouco mais que 85% dos municípios mineiros, lembrando que Minas é o estado que tem o maior número de municípios por estado no Brasil, são 853. Nós fechamos março com quase 300 milhões de desembolso. Hoje, já no mês de abril, a gente já ultrapassou bastante esse número, já estamos em 300 praticamente 350 milhões desembolsados, mais de 1.300 clientes atendidos e com uma carteira ativa de mais de 21 mil clientes. Passando o próximo slide, a gente apresenta aqui um pouco dos resultados do ponto de vista de impacto de desenvolvimento auferido nesse período de 3 meses, com mais de 2.500 empregos estimulados, um impacto na produção mineira de praticamente 180 milhões e também uma arrecadação de mais de 7 milhões de ICMS apenas nesse período curto de 3 meses, aí, primeiro trimestre de 2020. Né? Importante colocar esses dados porque buscamos, sem dúvida nenhuma, a sustentabilidade financeira do banco, mas sendo banco de desenvolvimento, o impacto efetivamente de desenvolvimento é uma métrica bem adequada para a gente perseguir. Indo para o próximo slide, um pouco da nossa estratégia, né? É um slide em que a gente brinca um pouquinho com a nossa sigla, BDMG. Então, o aspecto B seria da sustentabilidade financeira, né? O banco como instituição financeira. O D, o aspecto de efetivamente trazer, né, esse impacto de desenvolvimento positivo, maximizando, e o MG sendo um especialista em Minas Gerais, que é um estado, mas que tem o tamanho de um país, né? Além dele sintetizar as diferenças regionais, né, do próprio Brasil, no sentido de ter várias regiões muito peculiares, Triângulo Mineiro, sul de Minas, Zona da Mata,
Jequitinhonha e Norte e toda a zona próxima de Goiás, grande produtora agrícola. Ele também, em termos de população e de território, é um país maior que a Alemanha, e, portanto, aí quer dizer, um estado, né, que tem um tamanho de um país. Indo para o próximo slide, a gente entra, então, nos aspectos relacionados ao funding do banco. Tá? Eu vou lembrar vocês que nós somos um banco estatal, o Estado de Minas Gerais é o nosso acionista, mas nós não recebemos nenhum recurso do Estado desde 2012, então o modelo do BTG, o modelo de banco, ele mudou muito, então hoje nós somos um banco que capta mercado, capta com parceiros multilaterais e nós temos buscado diversificar essa gama de parceiros desde a nossa chegada, já com um sucesso interessante, e também trabalhamos com repasses de alguns parceiros que estão contidos aqui nesse slide. Então, a CAF é o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento, o IDB é o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o MUFG é o Banco de Tóquio, a AFD, a Agência Francesa de Desenvolvimento, e o EIB, né, o Banco Europeu BEI, né, o Banco Europeu de Investimento. Nós captamos também com uma série de instrumentos financeiros, letras financeiras, que estão ali na segunda linha. E, por fim, os repasses, né, de BNDES, FINEP, Caixa, do Ministério do Turismo para a cadeia do turismo via Fungetur, do Ministério da Agricultura para o desenvolvimento da cadeia do café com o Funcafé, e também a parceria que nós temos com a Fundação Renova para os 35 municípios da bacia do Rio Doce, atingidos pela tragédia de Mariana. Né? Na parte de inovação, também o trabalho nosso com a FAPEMIG. No próximo slide, eu vou falar um pouquinho do Covid-19, né, os cenários, né, que o Marcos comentou aí um pouquinho no início, né, na apresentação, e também a nossa atuação anticíclica, né. Então, assim, já está dado, né, até os reportes que têm saído, nós estamos na semana aí dos chamados encontros da primavera, do FMI, do Banco Mundial, onde a banca privada e também os bancos multilaterais, instituições financeiras internacionais se reúnem, historicamente se reúnem fisicamente em Washington. Esse ano, dado o Covid, foi uma reunião virtual, mas ela ocorreu e tem ocorrido durante toda a semana, e também foi uma semana de lançamento de vários reports novos, o World Economic Outlook, né? Enfim, também regionais de América Latina. E o que a gente tem hoje, né? Então, a gente separou aqui 3 fontes de informação no quadrinho que está à esquerda, que a gente entende relevante, né? Então, reunindo aí dados da McKinsey, da Economist Intelligence Unit, né, a unidade de inteligência da revista britânica The Economist, e também do FMI, né? E nele a gente vê aí as projeções com disparidades, alguns um pouco mais otimistas que outros, com relação à projeção de PIB para 2020. Né? A McKinsey já vendo uma perda, né? Um PIB negativo de 1,5%, a Economist um pouco mais pessimista, com menos 2,2%, e o FMI já prevendo uma queda do PIB da ordem de menos 3%. Interessante, na segunda linha, notar um certo otimismo na recuperação da economia chinesa, né? E aí a especulação em relação à retomada, né? Uma vez que as cidades chinesas, as províncias chinesas estão começando a sair gradualmente do isolamento social. Então, a Economist e o FMI já prevendo um crescimento positivo para a China, mais Estados Unidos aí com um cenário bastante pessimista, né? Na melhor hipótese, a McKinsey prevê menos 2,4%, uma retração, e o FMI com praticamente 6% de queda de PIB, né? Para a Europa também uma queda bem grande, com menos 4,4%, podendo chegar até menos 7,5% de PIB, né?
Algumas semanas atrás, eu acho que 2 semanas atrás, a gente houve um webinar, né, um evento tipo esse, mas obviamente bem maior, com o CEO da BlackRock, o Larry Fink, e ele também já traçando alguns cenários, fazendo uma estimativa que as principais perdas devem ocorrer nos próximos 3 a 4 meses, e que é uma crise de confiança e que é importante ter um olhar de longo prazo, né? O FMI também, nesses relatórios que saíram aí nesses poucos dias atrás, faz a recomendação, né, da política para achatamento da curva de transmissão. Ele entende que isso permitirá, né, aos sistemas de saúde lidar com a doença, e viabilizará uma retomada mais rápida econômica, e então buscando também sair da dicotomia salvar vidas versus salvar a economia que a gente tem visto aí nos jornais, né? No lado direito, a gente traz alguns dados relacionados às commodities, né? Especialmente importante para Minas Gerais, já que entre as 5 commodities aqui, há 4 em que Minas é grande produtor. A gente vê aí uma variação bastante grande do ponto de vista do preço nos últimos 3 meses, né? A volatilidade muito alta, sobretudo aí no açúcar, mas em todos os casos, né? O café talvez um pouquinho menos. Então, dá um quadro do momento que nós estamos vivendo, de instabilidade, e para o qual nós precisamos nos preparar. Do ponto de vista do banco, que é grande financiador, por meio do Funcafé, nós estamos entre os principais financiadores dessa cadeia. Nós tivemos um ano bastante relevante, com um bom desempenho, apesar dessa oscilação de preço aí de menos 5,4%. Indo para o próximo slide, olhando um pouquinho do panorama Brasil, a gente vê aí, de novo, previsões com relação à variação do PIB para 2020 já atualizadas, bastante negativas, né? Os mais otimistas na casa de menos 2%, mas podendo chegar a mais de 5,3%, segundo o FMI, mas com efeito rebound no ano de 2021, com um crescimento aí um pouco assim, levando em consideração essa depressão e uma espécie de catch-up desse período de crise. Nós estamos também muito atentos às volatilidades no mercado de varejo, que são bastante acentuadas, né? A gente vê um gráfico que percorre aí as últimas semanas, né? É um gráfico que traz muita preocupação, né? E a previsão, né? O diagnóstico do Banco Mundial com relação aos 3 choques pelos quais a economia brasileira vai passar. Então, uma queda na demanda internacional, e aí afeta muito as commodities, né? Os preços de petróleo em queda, embora nós tenhamos tido aí finalmente o acordo entre Rússia, Arábia Saudita e a OPEP recentemente, né, nos últimos dias, e também o impacto das medidas necessárias para a contenção do vírus, que é o período que nós estamos vivendo atualmente, né, com alguns pacotes aí que a gente tem acompanhado do Banco Central, do BNDES, do Ministério da Economia, né, que é o ecossistema que nós, no nível estadual, também participamos, né. Então, é assim, muito importante ver como se esse recurso vai chegar na ponta, quais setores serão mais afetados. Hoje nós estamos fazendo aí um webinar, sobretudo com empresários de empresas médias. Vamos falar um pouquinho de FGI, um pouco das linhas que nós temos à disposição. Então, um tema aí bastante importante, com reportagens também recentes nos jornais sobre esse segmento, esse porte, né, de empresas e avaliações aí sobre medidas que ajudarão a sustentar esse segmento, esse porte nos próximos meses. Então, no próximo slide, falando um pouquinho
da economia de Minas Gerais. O nosso PIB do estado, infelizmente, ele entra na crise mais frágil do que o restante do Brasil, já com uma queda de 0,3% em 2019, muito devido à tragédia de Brumadinho, né? No começo de 2020, nós tivemos fortes chuvas que também colocaram em situação de emergência vários municípios mineiros, né? Mais de 200 municípios em estado de emergência e calamidade. O banco, inclusive, colocou um programa, né, para atender esses municípios e as empresas, sobretudo pequenas empresas localizadas nesses municípios. Então, assim, não faltam desafios para Minas Gerais. A gente olha aí o quarto trimestre de 2019, né, e comparado com o trimestre anterior, e temos aí alguns números interessantes para serem comparados com o mesmo período do ano anterior, né? E há uma variação aí para o lado negativo, né? Na maioria dos setores, né? Com exceção de serviços. Então não era um quadro muito favorável, né? Mais longe também de ter a deterioração, a depressão que nós vemos hoje por conta das projeções relacionadas ao efeito do Covid. De toda maneira, Minas tem a característica de que quando o Brasil vai mal, Minas vai um pouquinho pior que o Brasil, mas quando o Brasil retoma, Minas retoma acima do patamar nacional, e isso nos traz muita esperança para o ano de 2021. No próximo slide, a gente fala um pouquinho de setores, e aí os mais impactados, né, os menos impactados, todos aqui devem ter recebido gráficos semelhantes, né, nos grupos de WhatsApp, previsões aí de algumas consultorias. Tenho certeza que a própria Moore preparou alguns materiais relacionados a esse tema. Nós estamos trabalhando aqui com 3 cenários possíveis, né? E nós estamos trabalhando em cima de dados, tá? Dados compilados pela Fundação João Pinheiro. Então, no cenário mais otimista, nós teríamos uma queda de 2,3% do PIB, e num cenário, vamos dizer, um cenário base, né? De duração da crise. O otimista seria uma crise que dure 3 meses, o período mais crítico, chegando até 15 de junho. Mas se ela esticar 5 meses, nós poderíamos ter uma queda de PIB chegando a próximo de 4% negativo em 2020. Né? A Secretaria da Fazenda estima uma queda de arrecadação da ordem de 7,5 bi, do ponto de vista de ICMS, então traz bastante preocupação, né? E aí a gente faz um range de alguns segmentos mais impactados, com o comércio liderando, né? A agricultura e a extrativa mineral menos impactada, o transporte ali no meio, alguns segmentos de transportes mais impactados, obviamente, ônibus municipal e intermunicipal é um deles, indústria da transformação e num crescente até o comércio, que nesse momento está fechado na maioria das cidades aqui do estado. No próximo slide, a gente coloca, então, diante do cenário provocado pelo Covid, o BDMG, já desde o início de março, se posicionou de maneira anticíclica, né, de ser um agente para ajudar a sustentar a atividade econômica no meio dessa crise, lançando produtos direcionados para os principais setores impactados. Então, começando pela saúde, que certamente muito demandada nesse período, com linhas para micro, pequenas, médias e grandes empresas, né, que nós lançamos lá já no dia 16 de março e estão disponíveis, rodando muito bem. Na semana seguinte, no dia 24 de março, nós lançamos o programa para o turismo,
E eu vou trazer uma notícia boa para vocês hoje, nessa própria apresentação, mas começando com o Giro Web para micro e pequenas empresas. Lançamos também um programa de prorrogação de prazo de pagamento, né? Um alongamento de 90 dias para MPME e um prazo mantido aí de 48 meses. E nós ampliamos, fizemos um aporte adicional no FGI para poder ter uma cobertura adicional de 100 milhões de reais. Fizemos vários anúncios à imprensa, inclusive junto com o governador. No slide seguinte, eu apresento aqui um pouquinho mais em detalhe as linhas de crédito específicas para as empresas de todos os portes do setor da saúde, né? Eu acho que aqui a gente poderia se focar no lado direito do slide, porque estamos, sobretudo, falando com médias e grandes empresas. Então, temos taxas variáveis, né, conforme o perfil de cliente, mas prazos bastante interessantes, podendo chegar a 60 meses e com até 18 meses de carência, o que ajuda muito nesse período de crise para poder atravessar antes de fazer o primeiro pagamento de parcela, né? Nós temos para capital de giros e investimentos em velocidade bastante rápida e com uma flexibilidade que a gente está apresentando aqui. O próximo slide, eu trago aqui um exemplo de uma empresa de tamanho médio aqui de Minas Gerais, a VMI, que deve ser conhecida de alguns, é uma empresa líder, né, no segmento de equipamentos médicos, é uma cliente nossa e que está desenvolvendo e lançando produtos que, inclusive, vão ajudar no combate ao Covid, na área de raio-x e outros instrumentos médicos relacionados ao tratamento e ao diagnóstico, né, de doenças pulmonares, como é o caso do Covid-19. Né? Então, ela tomou o produto BDMG Geramina Saúde conosco e é uma satisfação poder apresentar como um case de sucesso aí de apoio do banco no combate à epidemia, entre outras empresas do setor que nós estamos apoiando. No próximo slide, apresento para vocês também algumas informações relacionadas ao setor de turismo, né? É um setor muito importante aqui para a economia mineira. Ele abrange mais de 90 ramos de atividade, não só bares, restaurantes, pousadas e hotéis, mas operadoras de turismo, logística, eventos. E a boa notícia é que nós estamos expandindo a partir da semana que vem, e é o primeiro anúncio que eu faço aqui, então, em exclusividade, de certa maneira, para os que estão nos assistindo hoje, que nós estamos expandindo essa linha para médias e grandes empresas a partir da semana que vem. Então, essa é a grande notícia e positiva que nós trazemos hoje aqui nessa sessão. No próximo slide, nós trazemos aí alguns grandes números, né, com relação às linhas que nós lançamos recentemente, já com uma performance razoável, lembrando que as primeiras consultas ocorreram há aproximadamente, no máximo, 4 semanas. Nós já temos um volume razoável sendo liberado e um pipeline em andamento robusto, né? E então nos traz satisfação de que são linhas que estão rodando bem e que devem, inclusive, estão escalando, né? Diariamente elas estão escalando com um número maior de consultas que estão se avolumando, provando aí o nosso impacto positivo durante esse momento tão difícil e a nossa missão de ser um agente anticíclico para ajudar na sustentação da atividade econômica em Minas Gerais. No próximo slide, eu trago as informações gerais do nosso programa BDMG Solidário, né, que foi lançado na semana passada, na presença do governador. É um programa focado em micro e pequenas empresas, né? Ele é multissetorial, não há restrição por setor, com uma taxa competitiva, um prazo alongado, e nós dobramos a carência chegando a 6 meses, o que também permite atravessar o período mais crucial da crise antes de efetuar o primeiro pagamento da parcela.
próximo slide eu trago também algumas informações sobre a possibilidade de renegociação de dívidas com o banco. A gente tem recebido várias consultas, né, nesse momento, e trago inclusive aí o contato por e-mail da nossa central de renegociação emergencial. Peço a todos que tenham interesse para tomar nota e entrar em contato conosco, aqueles que têm necessidade de efetuar um processo de renegociação de dívidas ativas aí com o BDMG. E no próximo slide eu apresento o nosso aporte no FGI, né? Várias das empresas médias aqui que operam com o BDMG ou que operam com o BNDES, com outros bancos, o fazem, né, utilizando o FGI. Então, acho que é uma notícia boa de ter essa cobertura extra. E também trazendo alguns dados aí de linhas, né, de 2 linhas, o giro fácil e o giro especial, para o porte de empresas médias e empresas médias grandes, né? E, então, no próximo slide, a gente se apresentando e lembrando que nós somos o primeiro banco de desenvolvimento a desenvolver uma plataforma digital. Então, somos o primeiro banco de desenvolvimento digital do Brasil, né? Antes, inclusive, do BNDES e de outros bancos regionais. Isso nos permitiu ter uma curva de aprendizado e de melhoria dessa plataforma, e num momento como esse, em que estamos todos trabalhando remotamente, ela se traduz numa ferramenta fantástica para o atendimento do banco aos clientes, simulação e contratação de empréstimos, né? E ela está justamente no nosso site bdmg.mg.gov.br, tá? Então, indo aí um pouco mais para o final da nossa apresentação e falando um pouquinho das linhas gerais da estratégia do BDMG, nós temos aqui apresentando para vocês, nós estamos alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, sendo banco de desenvolvimento, atuando com municípios e aí ajudando na infraestrutura, criando cidades, financiando a políticas públicas para cidades inteligentes. Temos projetos fantásticos aqui em Minas Gerais na sustentabilidade, inclusive com um funding muito interessante do Banco Europeu de Investimento em várias empresas médias aí na área de energia solar e outras atividades relacionadas à sustentabilidade, o agronegócio e micro e pequenas empresas, incluindo a parte de empresas de empreendedoras de Minas, né, empresas que têm mulheres na maioria do seu capital social, e também na parte de inovação e turismo, né. Indo para o próximo slide, nós somos também uma plataforma de parcerias, né, de compartilhamento de conhecimento. Temos realizado vários eventos, inclusive internacionais, no banco. Sediamos o primeiro encontro de economistas-chefes da América Latina, junto com o Banco Interamericano e a Associação Latino-Americana de Bancos de Desenvolvimento. Fizemos o encontro pré-BRICS com a Fundação Dom Cabral e a FIENG, no próprio BDMG. Temos uma série de cooperação técnica para a estruturação de PPPs e rodovias e outros projetos com o BID. Temos o MOU com o IFC, que é o braço privado do Banco Mundial, e estamos trabalhando com muita proximidade com o Banco Europeu de Investimento. Então, estamos chegando ao final da nossa apresentação, não quero cansá-lo demais e guardar um pouquinho de tempo para o nosso bate-papo, mas esse é o resumo, né, da nossa estratégia, das nossas projeções e as projeções dos principais institutos e instituições internacionais para a economia global do Brasil e mineira. É um período de muita incerteza, de fato. Eu tendo a concordar com o pessoal da Camex, com o Carlos Pio, do Ministério da Economia, que é uma crise muito atípica, né? Porque a origem dela não é econômica, ela na origem, uma crise de saúde, mas que provoca um choque com problemas, trazendo problemas econômicos bastante graves
por conta desse isolamento social, por conta de uma desestabilização das cadeias internacionais, cadeias de valor e do próprio comércio, a limitação, né, da circulação de pessoas, de bens, de mercadorias é bastante grave, né? Talvez o único paralelo de fato é a gripe espanhola de 1918, mas infelizmente não tem mais ninguém para contar, né? A gente apenas pode procurar nos arquivos, nos jornais, uma referência aí que possa nos ajudar a navegar ela. Então, é um desafio para todos nós e nós, como Banco de Desenvolvimento, pretendemos cumprir a nossa missão de agente anticíclico dentro, obviamente, da nossa responsabilidade, dos limites da nossa estrutura de capital para poder dar o apoio às empresas mineiras. Então, eu encerro assim a minha fala e poderemos aí abrir para um bate-papo. Muito obrigado. Sérgio, maravilha, muito obrigado. Acho que a sua explanação não poderia ter sido mais clara, né? Nos dois cenários, nos dois momentos, tanto na parte do cenário macroeconômico, quanto também na questão mais específica das linhas de crédito do banco, né? E da situação específica de Minas Gerais, do nosso PIB, do nosso quintal aqui. Como a gente já está com o tempo bem reduzido, né? Eu vou pegar algumas perguntas que surgiram aqui no chat e vou tentar condensá-las numa única, tá? Que talvez ela se desdobre, a sua resposta talvez vá desdobrar em outros pontos, né? Mas, basicamente, o que a audiência colocou aqui como dúvida é que a gente já vem de um período complicado, né? Assim, nos últimos 4, 5 anos, nós tivemos aí momentos de recessão, a gente estava começando a botar o nariz fora da água, quando a gente, de novo, aí é pego de surpresa por um novo tsunami, né? E as empresas estão descapitalizadas, estão talvez já nos seus limites de tomada de crédito, de estrutura de capital. E, de maneira geral, as linhas de crédito que o mercado disponibiliza, elas acabam sendo de difícil acesso, principalmente por conta das análises de crédito, né? Das estruturas de balanço das empresas, a questão das garantias. E aí tem uma pergunta específica de alguém do setor, do Thiago, que é do setor de empresas de alta tecnologia, né? Que são empresas que não têm ativos, são muitos ativos intangíveis e tudo mais, então fica difícil de estabelecer algum tipo de garantia da própria empresa, né? E, enfim, trazendo isso para a questão de acesso a essas linhas de crédito, eu queria saber assim, como é que o banco está vendo essa questão, né, da análise de crédito, das garantias, enfim, se haverá algum tipo de flexibilização para as empresas, ou seja, se a malha da peneira vai estar um pouco mais aberta. Basicamente, seria esse o contexto geral das perguntas aqui. Tá, não, obrigado, Marcos. Eu acho que pergunta bastante relevante, né, e que nos toca a todo, lembrando que eu venho de uma trajetória que envolveu durante muitos anos minha atuação num fundo de private equity, então trabalhava diretamente em empresas investidas, né, com a equipe, o management dessas empresas, né? Foi um período longo da minha carreira em que eu tenho grande orgulho, né, de trabalhar e ajudar empreendedores. E basicamente, quer dizer, para o programa da saúde, né, nós criamos políticas específicas, né, para atender esse público, que inclui empresas médias, né? E nós é sempre uma avaliação caso a caso. Há algumas clientes que, por exemplo, optam por fazer um seguro de crédito. Há situações em que nós precisamos ter avalistas, né?
e isso também é feito uma análise caso a caso. O fato é que é um momento desafiador para todos nós. Nós estamos dentro das nossas condições, a gente tem que captar, baseado também no nosso rating, que é impactado pela situação fiscal do Estado, e como eu coloquei para vocês, nós captamos esses recursos que nós emprestamos, né, em mercado, com multilaterais, com repasses. Então, nós não temos um recurso subsidiado, vamos chamar dessa maneira, né? E o modelo de BDMG, como existia antigamente com os fundos estaduais, ele não existe mais. E então, fundamentalmente, a gente tem que trabalhar dentro desses limites, mas nós estamos comprometidos a dar o nosso melhor, a entrar com força total, dar esse apoio, realmente ter um desembolso significativo para dar o suporte à economia mineira e poder trabalhar com as empresas, né, como parceiros, né, dando essa liquidez, sobretudo nesse momento em que muitas empresas estão buscando capital de giro, da gente poder se apresentar, inclusive no momento em que vários bancos comerciais estão atuando de maneira mais tímida, né? E mesmo outros bancos públicos ainda estão operacionalizando alguns dos anúncios que fizeram. Todos os nossos programas, quando são anunciados, já são operacionais, né? Já estão disponíveis, né? O próprio anúncio que eu fiz hoje para empresas médias da cadeia do turismo, a gente já coloca ele operacional a partir da semana que vem, sem delongar 2, 3, 4 semanas, como ocorre muitas vezes aí fora. Então, acho que, acima de tudo, é importante ter essa liquidez disponível. Depois, obviamente, a gente trabalha muito com prazos, tanto do financiamento quanto buscando alongar o prazo de carência, porque permite atravessar o período mais grave da crise, né, que são esses meses aí, como estimado nos 3 cenários que a Fundação João Pinheiro colocou, de 3 a 5 meses, né, de extensão do período mais grave da crise, podendo ultrapassar esse período, e aí o income, né, a receita das empresas podem já começar a normalizar, permitindo ela honrar os seus compromissos. Então, a gente está sintonizado com isso e trabalhando, na medida do possível, também com a questão das garantias, avaliando o caso a caso com sensibilidade. Maravilha, Sérgio. É uma pena que o nosso tempo está estourando. Eu sei que você tem uma reunião agora às 17h, são 16h52, né? Então... Eu peço desculpa, mas aqui eu tenho trabalhado das 8 da manhã às 11 da noite. Eu não sei para vocês, podemos mas imaginar. O trabalho remoto ele é non-stop. Exatamente. Posso imaginar como é que vocês estejam aí. Então, só para a gente ir para o encerramento, me fizeram uma pergunta se a gente pode disponibilizar a apresentação que foi feita para a audiência. Sim, podemos disponibilizar, e vamos disponibilizar também o contato do nosso comercial e também da equipe de renegociação, tá? Eu peço a Ótimo, Camila, que era a minha a próxima Marcela pergunta. está aqui também. Nós vamos disponibilizar tanto o contato nosso da equipe comercial, para quem quer tomar linhas de crédito conosco, e também para quem tem linhas e pretende renegociar, a gente está disponibilizando. Então, a apresentação e esses contatos, tá? Não precisam se preocupar. Esse é um dos objetivos, é estar próximo de vocês, é fazer uma sessão informativa, a gente trabalhar juntos aí durante esse período difícil. Maravilha, Sérgio. Muito, muito obrigado. Marcela também. Marcela acabou não aparecendo, mas ela está aqui na retaguarda nos ajudando e ajudou a montar a apresentação e toda a coordenação do projeto, né? Então, Marcela está na retaguarda só hoje, viu? Porque o dia todo ela está na linha de frente. Ela está no front total. Comanda toda a nossa equipe comercial, tem uma experiência fantástica no banco de mais de 20 anos, e ela e toda a equipe dela vai dar um ótimo atendimento para todos que estão aqui nos assistindo. Maravilha. E só reforçando a questão da agilidade do banco, eu quero contar para vocês que nós tivemos o primeiro contato na quinta-feira às 17h, sexta-feira foi feriado,
e durante o feriado a gente ficou trocando e-mail, e foi e-mail sábado à tarde, enfim, o banco está trabalhando quase que 24/7, né? Então, realmente, parabéns, Sérgio e equipe, muito obrigado pelo apoio de vocês. Nós estamos sensíveis, é um momento, muitos fazem o paralelo com o estado de guerra, ainda bem que não estão caindo bombas no sentido, né, literal, mas é um impacto muito grande na economia, a gente tem essa sensibilidade e a gente está buscando dar a nossa contribuição. Queria até pedir para a Marcela, se você estiver de acordo, Marcos, para ela só dar umas palavrinhas, aparecer aqui um pouquinho na tela, falar brevemente, as pessoas ela poder se apresentar, as pessoas terem um contato. Por favor. Marcela está no mudo e sem câmera. Vai entrar. Chegou aí. Vai lá, Marcela. Boa tarde. Agradeço aí o convite da gente poder estar aqui com vocês aqui falando um pouquinho do banco. Me coloco à disposição, tá, para atender todos vocês. Nós estamos aí, o Sérgio já apresentou, com linhas bastante atrativas, e o mais importante é que a gente está dando um atendimento mais do que especial nesse momento. Então, procurando ter toda a celeridade, simplificando a documentação, os processos. É claro que a demanda está muito grande, então, em alguns momentos, isso fica um pouco tumultuado, mas nós temos uma equipe de gerentes também reforçada para poder fazer esse atendimento. Estamos aí atendendo 24 horas por dia, 7 dias na semana. Tá? Me coloco à disposição e meu e-mail é marcela@bdmg.mg.gov.br e eu estou à disposição para poder aí atender qualquer necessidade aí e fazer os encaminhamentos também dentro do banco para que a gente possa rodar as operações. Tá? Maravilha, Marcela. Sérgio, muito obrigado. Eu vou convidar todos agora a permanecerem conosco, que a gente vai ter esse segundo momento em que a gente vai falar de um pouco do gerenciamento financeiro preditivo, né? Dentro dos cenários que o Sérgio nos mostrou e pensando também nas linhas de financiamento, a gente preparou para vocês algumas simulações de cenários do impacto desses números, né? Como é que isso vai se refletir na realidade fática dos nossos fluxos de caixa, né? E a equipe do BDMG também convido que continue conosco. Eu sei que vocês têm outros compromissos. Se vocês puderem nos acompanhar, vai ser um prazer. Caso contrário, já fica mais uma vez o nosso agradecimento e os parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Tá bom? Eu agradeço. Eu vou ter que me despedir, mas eu vi algumas das perguntas que apareceram aqui na tela, só para dar 2 esclarecimentos. O primeiro é que nós vamos disponibilizar o contato da nossa equipe comercial para o contato dos que têm interesse em falar com o banco para tomar linhas novas e também para aqueles que querem renegociar. Infelizmente, nesse momento, nós tivemos também alguns criminosos que criaram sites fake do banco. Já tivemos 2 casos, nós já tiramos do ar rapidamente, mas podem ter outros casos de sites fake do BDMG. Então, lembrando que o nosso site é bdmg.mg.gov.br e também nós não trabalhamos com atravessadores, né? Nós trabalhamos com correspondentes bancários. Eles são credenciados, a FIENG, as regionais da FIENG são credenciados, algumas Federaminas, algumas outras entidades conhecidas, né? A gente tem uma listagem no site, podemos disponibilizar para a MUR, pedir a Marcela para disponibilizar a lista dos nossos correspondentes bancários, tem alguns também independentes que são de alto nível, mas, por favor, não caiam na mão de atravessadores ou alguns que possam prometer vantagens indevidas. Isso é muito comum em banco público, em banco de desenvolvimento. Então, só trabalhem com os nossos credenciados ou diretamente com a nossa equipe. Eu vi que veio uma pergunta nesse sentido. Então, nós vamos disponibilizar o contato do comercial, da renegociação, a apresentação e a lista dos nossos correspondentes bancários. Tá bem?
E queria agradecer aí a atenção de todos e a oportunidade de apresentar o nosso trabalho para vocês. Nós é que agradecemos. Bom, então, dando prosseguimento ao nosso programa, né, eu vou passar a bola agora para o Gustavo Sobrinho, que é nosso diretor de consultoria na MUR, e para o Alisson Guimarães, que é o fundador e CEO da LeverPro. A LeverPro é uma empresa, uma startup de base tecnológica que desenvolve soluções para FP&A, Finance Planning and Analysis, e a gente tem trabalhado em conjunto para oferecer algumas soluções para o mercado. E aí, pegando essas informações que foram passadas pelo pessoal do BDMG, a gente vai fazer essas simulações de cenários, né, para a gente ver os impactos dessas quedas de PIB e, obviamente, trazendo isso para a microeconomia, para a realidade individual de cada empresa, né? Então, sem mais delongas, passo a bola para Gustavo e Alisson e convido a todos a colocarem suas perguntas também no chat, tá bom? Pessoal, bola com vocês. Boa tarde, pessoal. A ideia da nossa continuidade aqui nesse momento é a gente falar um pouco, falamos um pouco da visão externa, viemos do mundo, Brasil e Minas, discutimos alguns cenários do que isso pode impactar na economia, mas a gente precisa traduzir isso também para os negócios e as especificidades de cada setor, de cada negócio e de cada região. Então, a ideia aqui é a gente discutir a importância de não só focar no curtíssimo prazo. A gente sabe que o momento é de conseguir sobreviver esse momento de grande tensão aí, de algumas operações paradas, algumas operações com faturamentos até só 20% do que estavam acostumadas, mas é importante que as decisões não pensem apenas na próxima folha ou no próximo mês, mas as decisões têm que ser considerando também que vai ter uma saída lá na frente. Só que o grande desafio deste momento é saber quando, né? A cada momento a gente é bombardeado com informações diversas, correntes diferentes sobre este processo, né? E isso acaba gerando uma ansiedade e uma incerteza sobre o futuro. Na apresentação, a gente viu que foram feitos cenários, né? Foram apresentados 3 cenários. Um cenário que que esse processo seria de 3 meses, outro de 4 e outro de 5. Então, da mesma forma que a gente vê economistas e formuladores de políticas públicas pensando em cenários, o que pode acontecer, cada empresa, dentro do seu contexto, precisa realizar e fazer esse tipo de discussão. Aí eu queria só passar a bola também para o Alisson, para ele complementar sobre a visão dele de quem também trabalha no dia a dia com essa questão financeira e juntando visão financeira com análise tecnológica. Queria que você também desse a sua visão aí sobre esse momento e esses desafios que nós temos. Bacana. Boa tarde a todos aí, primeiramente, né? Achei que a primeira parte foi muito bacana. Parabéns, Sérgio e Marcos. E agora a gente vai dar continuidade muito mais numa parte prática, né? Porque a gente ouve falar muito em como pegar os empréstimos, né? Mas a gente gostaria de mostrar como isso é aplicado dentro do fluxo de caixa e quais efeitos trazem para a nossa exposição de caixa. A gente sabe que nesse momento, que nem o Gustavo falou, a gente tem que realmente calcular, botar o lápis no papel e, de preferência, não lápis no papel, mas ferramentas automatizadas, mas se for o caso, né, fazer os seus cálculos e montar cenários pessimistas, um médio normal e um bastante pessimista. No momento, a gente vai apresentando, então, alguns cenários onde a gente realmente trabalhou e modelou aqui cenários assim bastante pessimistas, né?
e a gente vai mostrar como os empréstimos podem te auxiliar aí nesse contexto, tá bom? Então, o Gustavo agora vai iniciar e a gente agora vai fazer um bate-bola apresentando aqui online na nossa plataforma exatamente esses cenários. Tá? Então, por favor, Gustavo, passa a bola. Vamos lá. Primeiro aqui, esse slide aqui é mais um catch-up aí do que a gente conversou. Obviamente que a discussão original, a gente focou muito nas linhas e no que o BDMG tem ofertado, né, para o mercado, mas é importante que a gente comece o que a gente tem que fazer que além do que o BDMG pode ofertar, né? Então, já tem muita coisa sendo feita no mercado, todos os bancos estão renegociando prazos aí de pagamento das dívidas, 60, 90 dias. Normalmente, eles já estão buscando esse processo digital, então, no próprio Internet Banking, alguns bancos você já está conseguindo fazer essa opção por postergar. Então, essa é o tipo da ação que tem que ser imediata se já tem dívidas colocadas, né? Obviamente que o contato com os bancos que vocês já têm relacionamento é fundamental para buscar alternativas de crédito. Como ficou bem claro na apresentação do BDMG, é um banco que acaba direcionando para alguns setores, tem linhas gerais e tem linhas muito específicas para setores com algumas condições especiais. Então, não fechem, não coloquem todos os ovos na mesma cesta. Então, iniciem o trabalho com o BDMG, tem linhas muito atraentes, mas o banco que está lá do seu lado no dia a dia, que o gerente que conhece a sua situação e tal, ele também pode te ajudar, talvez, em alguns momentos específicos e vale a pena neste momento. Questão de negociar carência e prazo. O Sérgio falou muito sobre isso, né? Em alguns momentos ele pontuou isso, que o desafio do banco, em algumas linhas que já existiam, eles mudaram questões de prazo e carência, que são pontos fundamentais para a gente passar por esse momento de incerteza. Não saber se a gente vai ficar nesse isolamento até meio de maio, meio de junho, meio de julho, isso gera uma insegurança para até no momento de desenhar linhas de crédito. Então, dependendo do que você captar e do prazo que isso tiver, isso pode gerar impactos relevantes. No próximo slide, eu vou passar uma visão geral, principalmente dos bancos públicos, que são alguns que geraram algumas linhas específicas. No caso da Caixa, ela tem sido mais agressiva, até pelo perfil do banco. Então, algumas linhas com carências de 6 meses, algumas linhas específicas para hospitais, em parceria com o Sebrae para microempresas. Então, a Caixa Econômica é um banco que ele tem maior flexibilidade, até em questões de taxa e tudo mais, pelo perfil e pela capilaridade dele. Então, é um banco que, se você tem relacionamento, é um que vale a pena até iniciar relacionamento. O Banco do Brasil, apesar de ser um banco público, ele tem se mostrado mais tímido nesse momento, até por ser um banco com ações na bolsa e tudo mais. Então, ele tem agido praticamente em linha com os bancos de maneira geral, mas com algumas ações específicas. O BNDES ele lançou esse programa específico para manutenção de empregos, né, que aí tem limitação para empresas de 10 milhões, que também é uma linha com um perfil muito adequado para esse momento, com 6 meses de carência e 36 meses para pagamento. Então, isso é uma linha que a empresa que tiver condição de pegar é uma linha que está muito aderente a qualquer tipo de planejamento ou de cenário mesmo catastrófico que a gente pode pegar. O BDMG a gente já passou exaustivamente. Então, qual que vai ser o principal recado aqui que a gente gostaria de trazer e a comunicação que a gente gostaria de trazer para vocês?
Quando a gente falar de empréstimo, dinheiro, o quanto neste momento todo mundo quer colocar dinheiro para conseguir sobreviver nesse momento. Mas a gente tem que tomar muito cuidado sobre o montante de dinheiro que a gente vai pegar. Esse montante ele não pode ser baixo de uma forma que não vai ser suficiente para você passar por esse período, e nem muito alto de forma que no momento que você vai começar o processo de amortização e pagamento, o seu fluxo de caixa não vai ser capaz de remunerar. Porque a gente é importante que todo mundo tenha ciência que nesse momento a maioria das ações que estão sendo divulgadas de postergação de FGTS e INSS geram obrigações futuras. Então, eu deixo de pagar agora, mas lá na frente eu vou ter que pagar. E cada um dos negócios tem que pensar que não necessariamente o seu negócio, no momento da retomada, ele vai retomar de forma muito rápida ou com uma capacidade de geração de caixa muito maior do que anteriormente. Então, não necessariamente você vai conseguir gerar caixa suficiente no horizonte do seu empréstimo de forma a te dar a capacidade de pagar isso. E isso está muito alinhado com a percepção de risco dos bancos. Então, a percepção de risco dos bancos no momento da análise de crédito, ela está muito relacionada à capacidade das empresas de se planejarem para aplicar corretamente os seus recursos, de forma que, no momento da virada da economia, elas tenham condições de continuar operando e pagar as suas obrigações. Então, o recado e o que a gente vai querer exercitar junto com vocês é essa dinâmica de projeção. No próximo slide, eu quero falar assim sobre, e acabou que não foi combinado com o BDMG, mas acabou que os cenários que a gente acabou discutindo aqui ficaram muito alinhados. Hoje, quando a gente começa a discutir projeções, não tem como a gente discutir projeções sem ter que virar um pouquinho especialista em epidemiologia, né? Então, você começa a precisar entender para onde que essa crise vai e como que isso impacta no seu negócio. Quando a gente vê as projeções de PIB, elas consideram um momento de queda de 2-3 meses e depois um momento de retomada. E isso se reflete muito no fluxo de caixa da sua empresa. Então, vocês realizarem exercícios de projeções que considerem esses momentos de retomada vai ser fundamental para vocês definirem qual o montante de dinheiro que vocês precisam e qual prazo e carência vai ser necessário para vocês terem capacidade de pagamento. O montante e o prazo que vocês vão ter capacidade de gerar caixa, você só vai conseguir fazer isso tendo um bom planejamento do fluxo de caixa. Aqui, nesse slide, eu fiz uma hipótese aqui, isso aqui é meramente ilustrativo, até pelos conceitos que hoje estão sendo utilizados, que é o distanciamento social ampliado, que é o que a gente está vivendo hoje, o distanciamento social seletivo e esse processo gradual da gente voltando à normalidade. É importante a gente, no começo da crise, a gente pensava que seria, muita gente falava que seria 2-3 meses, e depois a gente retomaria fortemente, só que a gente vê que o processo tende a ser cada vez maior e não necessariamente esse novo normal que eu coloquei para o 7º, 8º mês, não necessariamente isso vai acontecer no 7º, 8º mês. Então, as empresas têm que estar muito atentas nesse processo de planejamento, geração de cenários e geração de ações de acordo com a evolução de cada cenário para que ela não seja pega de surpresa com algumas mudanças repentinas. Não sei se todo mundo já está ciente, parece que já teve a troca do ministro da Saúde. Então, a cada momento, uma mudança pode impactar todas as projeções, todos os impactos que a gente estava pensando. Então, o recado e a recomendação é que, por mais que
a incerteza seja muito alta, é importante tentar pensar um pouco à frente, tentar pensar para 3 meses, para 6 meses, projetar o fluxo de caixa, porque não adianta só colocar o dinheiro dentro da captação e não ter claro aonde aplicar, como aplicar e se você vai ter dinheiro para pagar no futuro. Alisson, aí eu passo a bola para você continuar aí nessa questão aí desses cenários e como que dentro das ferramentas que a gente tem disponível hoje, a gente pode avaliar os cenários, os impactos, as linhas de crédito e como que isso vai afetar o nosso fluxo de caixa. Com você. Bacana. Então, pessoal, de acordo com o que o Gustavo mostrou aqui agora, a gente vai mostrar agora um pouco do que a gente tem de soluções aí para projeção e análise de cenários. Tá? Estou dando um share aqui na minha tela. Já estão enxergando aí, Gustavo? Já. Bacana. Então, é o seguinte, aqui é a nossa plataforma, é a plataforma que a gente trabalha junto com a Morro, a gente trabalha assim, com vários clientes de todos os tamanhos e das mais diversas áreas, tá? E é realmente uma plataforma para planejamento e análises financeiras. A gente já fez anteriormente um meetup mostrando o fluxo de caixa, outras ferramentas, um enfoque até mais em estratégias de custo e benefícios do governo. Então, hoje o nosso enfoque vai ser realmente 100% projeções aplicadas com empréstimos, tá? Então, aqui, olha, eu estou apresentando aqui um fluxo de caixa tradicional, onde a gente separa a movimentação da empresa. Por exemplo, atividades operacionais, tá? Isso aqui já é dentro da plataforma, tá, gente? Então, a gente pode abrir aqui, fechar, né? E analisando os números, a gente tem atividades de investimento, que é quando a gente investe, todo mundo aqui já está por dentro, mas só estou contextualizando aqui a ferramenta mesmo, tá? Atividades de financiamento, que supostamente é onde vão os nossos empréstimos e financiamentos, tá bom? No final aqui a gente tem a movimentação, que é o somatório dos 3, o saldo inicial de partida daquele mês ou daquele período e o saldo final aqui, tá bom? Aqui eu já deixei preparado uma visão onde a gente tem o realizado até abril, tá? E a partir de maio para frente, até setembro, a gente tem o projetado, tá bom? Então, só para a gente ver uma funcionalidade bacana, eu vou colocar aqui a criação de um gráfico dinâmico e ele vai mostrar aqui para a gente o seguinte, olha, o realizado aqui em cima aconteceu até abril, e a gente está projetando aqui, a projeção, quando ela acontece, a gente copia o realizado, e depois a gente vai projetando aqui o nosso primeiro cenário, que supostamente é o que todo mundo estava esperando antes do corona, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai fazer o quê? Nós vamos simular quedas de receita e, a partir disso, eu preciso que, Gustavo, mostra para a gente, por favor, as premissas do primeiro cenário, e aí você pode até contextualizar o porquê dessa queda, né? Acho que vai ser bacana. Vamos lá. Pessoal, só voltando aqui, a gente criou alguns cenários aqui, porque a gente sabe que cada negócio, cada setor vai ter um impacto diferente. Então, no momento de analisar o seu cenário, é importante a gente ter claro que nos próximos 30 dias, 40 dias, a expectativa é de uma queda de 40%, ou de 60%, ou de 70%. Foram cenários que a gente fez. Então, para cada um desses cenários, a gente definiu uma curva de crescimento para a gente ver o impacto no fluxo de caixa e como definir qual o tamanho do investimento, da captação que seria necessária. E aqui é importante que a gente está com a perspectiva do investimento, da captação, mas é importante que toda empresa ela avalie, olha, o que eu posso fazer do ponto de vista de gestão do meu capital de giro, de redução de custo, de postergação de pagamentos e de redução de
de mão de obra, com essas questões da MP, de forma que eu reduza a minha estrutura ao máximo e que eu pegue aquele empréstimo que seja apenas o necessário para eu sobreviver para esse momento. Pegar mais dinheiro do que a empresa precisa pode levar a ter um impacto futuro muito grande e também a fazer gastos operacionais que sejam desnecessários para esse momento, para manter as atividades da empresa. Então, por isso que a gente está colocando o cenário 1, 2 e 3, o pior, o de 70% de queda de receita, depois um crescimento ao longo desse cenário de 3, 4 meses de isolamento social, até a volta à normalidade de 6 meses. Foi basicamente esse cenário que a gente colocou. Esse é o cenário de hoje. Amanhã, dependendo do que acontecer, a gente tem que ir calibrando, revisando e sempre tendo essa visão. Até por isso que a gente recomenda muito ferramentas tecnológicas que facilitem, do Excel ao Lever Pro, que facilitem esse processo de atualização e visualização do impacto das decisões internas e do cenário externo. Além do cenário de recebimento, a gente também fez 3 cenários de financiamentos. O primeiro cenário, eu coloquei que é o cenário meio que padrão quando você vai conversar com o gerente do banco comercial. Ele vai de maneira geral, né? Ele vai te colocar no máximo 3 meses de carência para você pagar aquilo em 24 meses. Esse daí vai ser o padrão, não necessariamente com taxas muito boas. À medida que você tem relacionamento, que você tem um plano de negócios, uma estrutura que dê confiabilidade, o seu rating dentro do banco seja relevante, você já começa a conseguir linhas um pouco mais estruturadas, com prazos um pouco maiores, mas não necessariamente nada compatível com o que os bancos públicos como o BDMG ou o BNDES conseguem. Então, aqui é um ponto importante, que o cenário 1 a gente até chama de papai e mamãe, é o que tem lá no balcão. O cenário 2 já é alguma coisa mais estruturada, que teve que subir para o crédito, que teve que fazer uma defesa de um plano de negócios, né, de uma projeção. Então, ele já é mais estruturado. E o cenário 3, aqui a gente já está falando de linhas normalmente relacionadas ao BNDES, ao BDMG. São linhas que são mais aderentes ao cenário de incerteza que a gente está. Então, a recomendação por mais que com o banco que você tenha relacionamento, você acaba tendo mais facilidade em algum momento por uma linha de curto prazo, mais rápida, não deixem de avaliar essas opções do BDMG e do BNDES que podem gerar ganhos muito maiores com carências e prazos de pagamentos que vão estar muito mais alinhados a esse processo de recuperação da economia e de cada empresa. Ok? Então, eu passo a bola para o Alisson, que aí ele só vai mostrar uma empresa fictícia, como que cada um desses cenários, que impacto que isso vai ter no fluxo de caixa. Exatamente. Vai lá, Alisson. Ô, pessoal, então, eu estou vendo aqui que está todo mundo pedindo material e tal. Se tiverem dúvidas, se quiserem fazer algum comentário, o chat está disponível aí para todo mundo participar. Vai lá, Alisson. Tudo bem, então retomando aqui. Eu estou vendo que a tela está ficando muito grande, né? Não, aqui para mim tá bom. Ah, tá, você está vendo a tela inteira, né? Então tudo bem. Sim. Então tudo bem, vamos lá. Então, como eu disse anteriormente, todo mundo trabalha com esse primeiro cenário, né? Como eu mostrei aqui no gráfico, em que simplesmente calcula e projeta aqui as nossos recebimentos no fluxo de caixa. E o que interessa para a gente, no final das contas, é o quê? Equilibrar o saldo final, né, gente? Então, a gente está observando que ele está sempre positivo aqui, tá? Então, a gente pode também ver aqui uma evolução do saldo aqui, ó. Nosso, então, saldo ele estaria crescendo se a gente não tivesse esse momento de crise, tá? Então, vamos aqui agora, com a ferramenta, começar a brincar com os cenários, tá, gente? Eu vou tirar o realizado, porque de janeiro até o mês atual, de abril, ele é o mesmo projetado.
e vou colocar o primeiro cenário, que seria o de queda de receitas, tá bom? Em até 40%. Claro que existe uma curva, a gente parametrizou aqui, né? E depois a gente pode até apresentar. Então, a gente pode ir abrindo aqui, olha, e observando o cenário 1, ele vai começar a ter uma queda logo em abril, né? Deixa eu tirar projetado para ficar mais fácil de visualizar. Então, o que aconteceu agora? A gente teve aqui uma queda de quase 40%, né, no início aqui de abril, e depois um decaimento 40, 30, 25, até chegar, vou até aumentar um pouquinho aqui o range aqui, intervalo. E a gente observa que, em um momento aqui, olha, caixa negativo. A gente está se deparando com uma situação em que a gente não estava esperando realmente, né? Para esse contexto aqui, a gente viu que a movimentação do caixa começou a ficar realmente prejudicada em março, né? Em abril, maio, e começou a consumir o nosso saldo, né? De caixa, fazendo com que ele ficasse negativo aqui em julho, né? Então, nesse contexto, vou até mostrar aqui um comparativo agora com o que a gente tinha planejado anteriormente, que é bacana a gente ver isso. Então, a gente pode, por exemplo, ver aqui uma projeção gráfica entre os dois, né? Então, por exemplo, a gente tinha aqui um projetado que a gente iria crescendo no nosso cenário normal, mas, infelizmente, de acordo com o corona, né, infelizmente, a gente teve um ponto negativo aqui. Como não é um ponto muito de grande volume, então a gente faz o quê? Vamos pegar um financiamento lá com o primeiro modelo que o Gustavo apresentou, né? A gente vem aqui no módulo de empréstimos, né? Então, só para mostrar para vocês aqui os parâmetros, tá, gente? O primeiro empréstimo vai ser de 250 mil. A gente não teve realmente uma grande exposição de caixa, tá bom? Para realmente uma tabela price, mas poderia ser saque, etc. Para início em abril, ele tinha falado 24, né? Coloquei aqui 21, mas não tem problema, corrige para 24, né? Carência de 3. Mas aí verdade, aqui, sim, pode falar. Não, é porque quando eu coloquei 24 é porque são 3 meses de carência e 21 parcelas. E aí, no total, daria 24 meses. Ah, não, tudo bem, bacana. Mas então, tudo bem. Assim, tanto faz aqui na parametrização, porque é uma demonstração, tá, gente? A gente aqui configurou os juros fixo, a gente também trabalha com juros variável, tá bom? Então, assim, essa ferramenta aqui já foi muito testada e direto no cliente. Então, todo mundo aqui conhece, sabe que os contratos são muito difíceis, né? Principalmente BNDES, e tem alguns que são mais chatinhos de calcular, mas o sistema calcula automático para vocês, tá bom? Então, quando a gente aperta aqui salvar, ele vai salvar aqui porque eu mudei o contexto para 24 meses. Ele vai te mostrar aqui o fluxo daquele empréstimo, tá bom? É um fluxo consolidado. Se você tem vários empréstimos, ele vai te mostrar o desembolso de caixa ao longo do tempo que a gente vai utilizar lá no fluxo de caixa. Então, aqui a gente está observando em abril o saldo devedor, né, a amortização, juros e etc. Tá bom? Então, agora vamos voltar lá no nosso fluxo de caixa. Né? E aí vamos fazer a seguinte mudança. Vamos pegar o cenário em que a gente tem aquela queda ali e vamos colocar nela agora um outro cenário onde a gente tem uma queda na receita, mas uma compensação com esse primeiro modelo de empréstimo que a gente acabou de configurar. Então, ele recalcula tudo para você automático, tá? E se eu abrir aqui agora em julho, eu tenho o cenário 1 projetado e o cenário 2. Aqui a gente já compensou, tá? A gente pode ver as colunas separadas. Eu coloquei o projetado, o cenário 1 e o cenário 2, exatamente para quê? Para a gente conseguir ver a separação entre eles. Vou dar para expandir na tela aqui, fica melhor para a visualização.
Então, olha, nosso cenário normal de saldo final estava ótimo, né? Vamos começar de um por um. Projetado estava ok. Queda nas receitas, a gente ia ter realmente uma exposição negativa aqui no nosso caixa. E aí, com o empréstimo, o que ele fez? Como ele entrou aqui em abril, ele fez com que a nossa curva fosse ajustada de acordo com a nossa necessidade. Obviamente, é sempre importante pegar um pouco a mais. Isso aí, eu acho que ninguém precisa falar, né? A gente tem que sempre contar com imprevistos e com até mesmo um possível cenário de piora ou que seja prolongado, né? Essa depressão econômica. Eu não posso nem falar assim ainda, mas é uma recessão, né? Então, olha que bacana, a gente conseguiu ver realmente a diferença desses 3 cenários aqui, tá bom? Então, são ferramentas que eles te ajudam realmente no dia a dia. Só vou comparar aqui agora, Gustavo, vou passar para você comentar. Realmente, só o cenário 3 aqui, para eles verem que aqui já não tem mais caixa negativa aqui embaixo. Então, aqui, olha, estou com o cenário 3 e agora está tudo bem, tem a entrada de um empréstimo de 250 mil aqui em abril e vale lembrar, muito importante, não adianta também você pegar só um empréstimo para os próximos 3 meses e você tem que estar ciente que você vai ter que pagar ele ao longo do tempo lá na frente. Então, você tem que compor aquelas parcelas negativas e ficar de olho no seu caixa, né? Então, às vezes, esse volume tem que ser maior, ele tem que ser ajustado de acordo com o seu modelo de negócio, tá, gente? Então, esse foi o primeiro cenário. Passo a bola aí agora para o Gustavo para algumas pontuações em relação a ele. O Alisson, a gente já está com o tempo um pouco estourado aqui, já são 5h30, mas eu acho que o que a gente queria mostrar aqui é que o desafio de planejar o futuro ele é muito complexo. Trabalhar com esses cenários igual o Alisson está mostrando. Aí, Alisson, eu sugiro até para você entrar naquele cenário de 70%, com o fluxo de caixa, com a captação mais agressiva. E aí, pessoal, é óbvio que a gente sabe que nem todo mundo vai ter acesso ao crédito da melhor forma possível. Então, o cenário com a captação do crédito de 12 meses de carência, 48 meses para pagamento, ele é o cenário ideal, é o cenário que todo mundo gostaria de ter, um tempo de 12 meses para reestruturar a empresa, repensar seus custos, repensar seu modelo de negócio, ajeitar a casa para, no momento que a economia efetivamente se estabilizar, ela conseguir pagar esse empréstimo. Mas esse cenário não é o cenário de todas as empresas. Nem todas as empresas vão ter acesso a isso. Então, é importante que, mesmo no cenário em que a linha de crédito seja menos favorável, que a empresa faça esse planejamento e, a partir da visão de caixa, ela tome decisões até, em alguns momentos, mais agressivas e mais fortes do ponto de vista de ajuste. Aí esse daí já é qual que é o cenário? Então, nesse caso aqui, eu coloquei todos os cenários para a gente estar observando, tá? Que aí fica mais fácil e a gente faz mais rápido. Então, o primeiro cenário, como eu mostrei, a gente teria uma exposição de 10 mil negativo aqui. Com o empréstimo, a gente faria aquele ajuste bacana, né? E a curva se ajustou aqui, a gente está positivo, tá? No segundo cenário, com uma queda mais de 60%, realmente a situação fica crítica. A gente tem uma exposição aqui de 4 meses no negativo, tá? E aí a gente entra naquele contexto de pegar um empréstimo um pouco mais robusto, né? Aí a gente colocou um de 500 mil aqui na simulação e ele realmente faz o ajuste aqui para a gente conseguir continuar aí a nossa estrada, tá bom? E aí a gente tem um terceiro aqui que realmente um caso assim extremamente pessimista, tá bom? Onde a gente realmente praticamente 70% de queda nas receitas, né? E aí realmente a gente tem que procurar uma entidade econômica, né?
com mais poder de negociação. Você pegar um empréstimo com maior volume. No caso aqui, a gente colocou um empréstimo de 1.700.000, né? Então, obviamente, ele entrou aqui em abril, tem realmente um pico aqui, porque o volume do empréstimo faz com que o nosso saldo pule, né? E depois ele vai compensando aqui todo esse negativo. E a gente vê que não é um valor absurdo, né? Você ter 100 mil no caixa de acordo com o volume de recebimentos que a gente tem ali. Então, no final das contas, obviamente, o nosso resultado final do saldo vai ser positivo, muito inferior ao que a gente planejou anteriormente, porque a gente está pagando financiamento lá na frente, apesar que esse aqui começa depois, porque é mais de um ano, né? Mas esse é o contexto, a gente saber equilibrar a nossa curva de exposição de caixa, né, com as oportunidades que a gente tem, que o mercado oferece para a gente de financiamento e empréstimos. Essa aqui eu acho que é a análise, assim, ela é primordial para a sobrevivência de qualquer empresa, né, que seria essa visão clara sobre o que o negócio, como que o negócio reage, como que ele pode se comportar nesse período, que alavancas que você tem para ajustar os custos, renegociar com fornecedores e tudo mais, ajuda muito num processo de negociação com o banco. Ter claro a visão sobre a visão futura do negócio, entender muito claramente os indicadores, as alavancas de desempenho são fundamentais em qualquer tipo de negociação. Então, uma das perguntas para o Sérgio, na pergunta que o Marcos fez, ele falou muito sobre a questão da análise de crédito e tudo mais. E a resposta dele foi: nós vamos analisar caso a caso, nós vamos ter sensibilidade caso a caso. E esse caso a caso tem muito a ver com a credibilidade, confiança e confiabilidade dos dados e nas projeções e na visão que a empresa tem sobre o seu próprio negócio. Então, a gente, como consultoria, o Alisson como especialista aqui na ferramenta, a gente trabalha muito para ajudar as empresas a estruturarem suas informações e entenderem mais o comportamento tanto da receita, quanto dos seus custos, quanto das suas despesas e como que isso afeta o caixa, para melhorar a capacidade da empresa de projetar o seu futuro e tomar as decisões corretas, que eu acho que é o fundamental. E no momento de negociar com o banco, esse entendimento claro do negócio aumenta muito a segurança do banco no momento de ofertar crédito e tudo mais. Pessoal, Gustavo, deixa eu só fazer uma pontuação aqui. Só colocando em foco aqui a visão realmente do analista, do CFO, do controller, né, ou do gerente de tesouraria. A tecnologia ela está aqui para te ajudar realmente em consolidar várias contas ao mesmo tempo, você ter várias bases de simulação, você fazer essa projeção toda automática. Então, assim, é muito bacana você ter uma ferramenta onde ela te proporciona tempo. Eu acho que esse é o nome hoje. Essa é a palavra-chave hoje. A gente precisa ser tempestivo, a gente precisa ser, assim, a gente precisa ser assertivo, mas tem que ser rápido também, tá bom? Então, para fazer uma projeção dessa, todo mundo sabe o quanto é difícil. Imagino que a maioria aqui fica o mês inteiro tentando fechar o fluxo de caixa para ter 2, 3 dias para apresentar e tomar decisão. Tá? Então, a gente aqui oferece uma ajuda, né, num contexto que a gente entrega não somente uma ferramenta, porque junto com a Amor, que é uma parceira que tem conhecimento na área financeira, né, a gente está aqui fazendo um acompanhamento, a construção de todos esses cenários, tá bom? É muito complicado, né, a gente sabe, consolidar empréstimos. Aqui a gente está vendo um de cada vez, mas você pode ser uma empresa que você já tenha lá 2, 3 empréstimos e agora você precisa fazer mais um. E como é que está a consolidação nesse contexto? Então, aqui a gente tem um fluxo que realmente a gente simula e faz acompanhamento aqui de todos os seus empréstimos. Pode ter 50 empréstimos que a gente te dá isso tudo automático. Então, só num contexto assim de qual seria o melhor cenário atualmente, eu acho que gente, coloca
assim, um despertador para todo dia você estar de olho no seu fluxo de caixa, você está de olho no seu fluxo de endividamento e, obviamente, nas oportunidades que estão todo dia, a gente todo dia está vendo novas oportunidades aí de financiamento, né? Então, assim, nesse caso, no contexto de tecnologia, tudo isso hoje já existe, tá? Isso tudo está aqui para te dar esse tipo de suporte, tá? Qualquer dúvida, agora eu finalizo aqui até a minha participação. Passo a bola para o Gustavo para ele finalizar, mas a gente está aqui para auxiliar e para responder todas as perguntas que vocês tiverem e depois também, né, pode entrar em contato com o nosso comercial ou até mesmo comigo, com o Gustavo, que a gente está à total disposição aí para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Então, Gustavo, parabéns aí pelos seus comentários, achei muito bom e agora pode dar sequência aí e finalizar para a gente. Pessoal, queria só agradecer a participação de todo mundo, quem ficou aí até o final. Nós vamos mandar todos os materiais que foram apresentados, principalmente do BDMG, os contatos, nossos contatos. Estamos aqui à disposição para apoiar vocês nesse período aí que é desafiador para todos, né? Isso, eu não sei se o Marcos vai querer fazer algum fechamento, mas da nossa parte era o recado que a gente queria passar. Isso. Muito obrigado. Tá bom. Gustavo e Alisson, muito obrigado aí pela explanação, pelas simulações e tudo, né? E como o Gustavo já falou, o Alisson também, agradecer ao tempo de vocês, a participação. A gente espera, obviamente, que com esse encontro de 1h30 a gente tenha conseguido levar para vocês algumas informações que possam ajudá-los a passar esse momento mais difícil, né? A gente está efetivamente no meio da emergência, mas a gente tem que pensar também no que vem depois, né? Como é que a gente vai sair dessa soca, desse tsunami aí que está varrendo todos nós. E, mais uma vez, obrigado. A gente tem feito vários outros meetups ao longo das semanas, cada vez com um tema diferente, e nós seguramente vamos convidar vocês para os próximos, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e que Deus os cuide de todos nós, tá bom? Abraço, meus queridos. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.